capitalista, só que essa infraestrutura dimensionada para a escala do automóvel consome muito espaço. Hoje, o que a gente tem são infraestruturas que ocupam muito território, muito solo, que é escasso em grandes zonas de baixa densidade. Isso aqui é uma foto real, isso aqui é Los Angeles, isso aqui não é montagem de computador, vocês podem procurar na internet. Toda essa infraestrutura, esse espaço é consumido pela escala do automóvel. E a realidade que a gente enfrenta hoje é essa de grandes deslocamentos, grandes engarrafamentos no dia a dia por conta dessa ocupação que é baseada na escala do automóvel e permitida, que foi viabilizada a partir também da escala do automóvel. Agora, com esses desafios no século XXI, a gente diz que o carro é o cigarro do século XXI, né? Tem certos hábitos que a gente tem hoje em relação ao automóvel, que daqui a alguns anos vão soar meio esquisitos para a gente, tanto quanto quando a gente olha para trás e lembra que pessoas fumavam em hospitais, em aviões. Daqui a uns anos a gente olha para frente e tem certos hábitos com o automóvel hoje que não vão ser mais iguais. Isso é uma tendência no mundo inteiro, cidades estão abandonando o automóvel, voltando para os modos não motorizados, para o transporte público. E essa aqui é uma situação interessante de um artigo que mostra, né, que resume bastante isso que eu tentei dizer aqui agora. Curiosamente, muitas alegações contrárias das cidades compactas discussão de que ela seria antiecológica ou de que levaria aos congestionamentos e à concentração de poluentes. No entanto, esqueci-se que a compacidade da cidade viabiliza muito mais os modos não motorizados e públicos, a circulação de pedestres, ciclismo, transporte coletivo, modos que não geram tantos congestionamentos nem tanta poluição quanto o automóvel. Duas reuniões? Vamos fazer só uma. Bom, hoje a gente tem aqui, então, dessa história inteira que eu contei, os impactos que a gente sente hoje nas cidades latino-americanas e nas metrópoles de uma forma como um todo. Niterói, tem que ser dentro de uma região metropolitana, não se escapa desses impactos, né? Em termos ambientais, isso aqui eu trago um relatório do IPCC pela primeira vez. É o quinto relatório de mudanças climáticas do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Pela primeira vez em um dos quadros anteriores, pela primeira vez no quinto, o IPCC traz um capítulo exclusivo sobre planejamento urbano, o impacto das cidades nas mudanças climáticas. Lá nesse documento, que é extenso, se a gente for ver lá, a gente observa que as emissões de gases de efeito estufa são crescentes, e esse amarelo aqui, que é a base, que participa com maior peso nessas emissões, é fóssil, combustível fóssil, tá certo? Bom, indo para o combustível fóssil, se a gente vem aqui no Brasil, aqui embaixo, nós somos aqui, isso aqui é um gráfico que mostra a taxa de emissão de gases de efeito estufa per capita, ou seja, tudo que é produzido e dividido pela população, a gente vê que o Brasil per capita está abaixo da média global. Só que, diferente de quase todos os outros países, onde a indústria é quem mais pesa nas emissões de gás carbônico, de gases de efeito estufa, o Brasil tem esse azul mais escuro maior, o azul mais escuro maior do que o mais claro. O transporte no Brasil pesa mais nas mudanças climáticas, na produção de gases de efeito estufa, do que toda a produção industrial do país. Isso é muito significativo. Um dos motivos para isso é o aumento crescente da frota. Em Niterói, a frota de automóveis cresce a taxa 4 vezes maior do que a da população. Tem mais carros nascendo na cidade do que pessoas. Tá? Bom, segundo lá o que diz o IPCC, os desafios, os impactos negativos, né, desse modelo de espraiamento urbano, de afastamento, de descentralização das cidades, se reproduzem mais emissões de gases de efeito estufa, mais quilometragem rodada a partir do momento que as pessoas estão mais distantes umas das outras das atividades, mais congestionamentos, porque além de mais pessoas dependendo do automóvel, esses congestionamentos são cada vez maiores, mais extensos, e além disso tudo, infraestrutura de alto custo. É muito mais caro produzir atender 1 quilômetro no espraiamento urbano de infraestrutura do que numa cidade compacta. E segregação socioespacial. Tenho mal, com todas as mazelas, eu tenho condição de estar num carro, estou ali nos meus 12 metros quadrados privatizados, dentro do ar-condicionado, ouvindo música,
quem não tem condição tem que se submeter a condições favoráveis para alcançar o transporte público coletivo para poder se deslocar na cidade. E por fim, um que chama muita atenção aqui em Niterói, principalmente no nosso objeto, que é a região de Pendotiba, a pressão que essa ocupação gera sobre as áreas de preservação, as áreas verdes do patrimônio natural de Pendotiba e de Niterói. A mesma densidade, para vocês compararem, isso aqui é uma mesma unidade de superfície com 3 modos de ocupação. Baixa densidade, alturas baixas, alturas medianas e alturas mais verticalizadas, na forma de torres. Você observa que você precisa de muito mais superfície quando você faz gabaritos mais baixos, unidades mais, edificação de alturas mais baixas do que medianas, e do que mais altas também. Para a gente ver os impactos desse espraiamento urbano em Pendotiba, como é que isso... Era equivalente? Sim, é a mesma área. Isso aqui eu tirei, você pode buscar no relatório do IPCC. É a mesma quantidade de pessoas por essa unidade, por esse quadrado aqui, ou seja, a densidade. Que é aquele 2 prédios que é aquele lá. Oi? Sim, é isso aí. É a mesma quantidade de unidades, nesse e nesse. Isso aqui tá, tem a fonte aqui. Já tem 24 por 24, ali tem 24 por 24, você claro contigo. É a mesma unidade, é a mesma quantidade de unidades, nesse e nesse. Não, pode contar, janelinha por janelinha. É uma unidade, cada uma dessas é uma unidade? Não, mas é que então não é. Eu desenhei isso. Não, você está me mostrando uma área, você está me mostrando uma área com um número X de unidades. Eu te falo que na unidade da esquerda não tem a mesma quantidade de unidades da direita. Então, está contando janelas? E por que não? É a única coisa que eu tenho para contar. Se cada janela é igual nesse aqui que naquela lá, teria que ter a mesma quantidade de janela. Só que nesse aqui pode ter... Esse aqui é uma reprodução, não foi desenhado. Eu sei, mas é metragem quadrada. A gente pega aqui, Shen de 2009, no relatório 12, capítulo 12 do relatório do IPCC, o relatório 5, tá? Que é de 2014. Está lá essa mesma imagem com os dados. Tem os dados lá, eu não transcrevi os dados aqui, eu posso fazer isso, trazer para cá. Não, eu quero saber se a metragem construída nesse aqui é a mesma que a metragem construída. Sim, é a mesma densidade em 3 arranjos diferentes. Unidades unifamiliares de altura baixa, esquerda. Sim. Edifícios multifamiliares de altura média, centro. E torres altas, direita. É a mesma densidade em 3 arranjos diferentes. Mesma densidade. Eu vou anotar a fonte e vou verificar. Para mim... Fica à vontade, eu te passo, pode passar por e-mail, se quiser. Posso tentar ajudar? Quando o colega conselheiro estava falando, eu contei ali. Pois é, eu também. Pois é, então, nós temos 36 casas ali na primeira imagem. 6 vezes 6, né? É isso. E lá na última imagem nós temos 2 blocos de 8 pavimentos. 8 pavimentos com um apartamento de frente, um de trás, são 16 apartamentos por bloco. 2 blocos são 32. Quer dizer, então, na verdade, de 36 para 32, se eu contei 8 ali de longe, assim não estou contando, mas talvez seja 8, está faltando ali, talvez seja um pavimento em cada bloco. Mas porque a janela se foi a parte de trás, né? O conceito, na verdade, tenta mostrar ali, que é uma realidade, é que a ocupação, independente da discussão de gabarito, tá, que isso é uma outra discussão, o que tenta mostrar ali é que a ocupação verticalizada, ela é uma ocupação horizontal, é isso, é só isso. E é a mesma metragem para cada pessoa morar? Sim, teoricamente sim. Ah, teoricamente sim, porque ali não. Mas tudo bem. Eu acho que aquele desenho não tem de representar uma realidade. 24 são 48, são 96 apartamentos, não é isso? 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. 48 vezes 2 dá 96. Tudo bem.
Renato, só para... Aqui, ó, tem referência. Se cada apartamento tem 50 metros quadrados, não dá a mesma coisa. A gente manda lá o... Mas tudo bem, Tira não tem as problema não. Renato, Podemos prosseguir? só para... Oh, meu Deus. Deixa eu primeiro, não, sabe por que a gente fica observando? Que é natural, uma dúvida, é natural. Ao não ter dúvida, não tem avanço de porcaria nenhuma. Eu vejo pessoas ignorando a pergunta do companheiro. Isso é incrível isso. Não, mas eu respondi, não. Não, eu sei, você respondeu. Mas eu vi pessoas até dando gargalhada, entendeu? Porque a pergunta é só devido à dúvida dele. Porque é natural a dúvida dele. Então as pessoas não querem avançar. Entendeu? Quero ser divergiu, é inimigo, nada disso. É incrível. Gente, por favor, deixa eu continuar aqui, só de Esse é o regimento interno. Por favor. Perdão. Aqui tem que ser um plenário no conselho, pessoal. Aqui tem um monte de questão. Conselheiros, pô. Não creio que eu Aí você tenha acaba... ido contra o... Entendeu? Não vocês estão citando, não. Deselegante aqui. Não. Ele é conselheiro, Eu gostaria de pedir atenção. Eu estou coordenando essa reunião. Gostaria de que todos dessem suas contribuições, mas eu vou fazer uma sugestão por uma questão de forma. Vamos ouvir a explanação e anotem, por favor, quaisquer dúvidas que tenham, para que o Renato esclareça todas as dúvidas e que os companheiros, conselheiros, apresentem sugestões que venham a constar como futuras emendas que o concurso sugeriria à comissão de urbanismo da Câmara. Então, vou pedir que nos dê continuidade para que a reunião não saia dessa paz que a gente está tendo aí. Por favor, Eu prometo que eu não vou demorar muito, me alongar muito mais. Bom, esses efeitos gerais, globais, que acontecem com o espraiamento urbano, como é que isso tem acontecido no território de Pelotiba, que é a nossa área objeto aqui de planejamento. Em 1976, 75% do território de Pelotiba era de cobertura vegetal, natural, tá certo? O que a gente vê a partir daquela época, que eu mostrei em Niterói antes e depois dos bondes, antes e depois da ponte, é um processo de crescimento horizontal. A gente vê as áreas verdes diminuindo e as áreas urbanizadas avançando sobre essas áreas verdes. Hoje, 51%, ou seja, mais da metade da região de Pendotiba, do território da região de Pendotiba, é ocupação urbana. Menos da metade é a área ainda de cobertura vegetal natural, tá certo? Comparando então 75 com 2014, a gente percebe um contraste muito grande da área ocupada pelo homem, tá? Esse tipo de ocupação, além da supressão dos ecossistemas que tenham um valor genético, ele ainda cria um fragmento, ele ainda foi muito nocivo aqui na região de Pelotiba, porque está criando uma superfície conurbada que vai do centro de Niterói, passando pela região das praias da Bahia, conectando até já o município de São Gonçalo. Isso fez com que esses fragmentos norte do município de Niterói se desconectassem completamente daqueles fragmentos mais ao sul. Se eu estiver falando alguma bobagem, Amanda me corrija, por favor, que é onde hoje está grande parte do Barnite ou do Pesete. Tá? Se a gente mantiver as taxas de expansão urbana observadas nos últimos 40 anos e mantiver a legislação, ou seja, se esse ponto de tendência não for rompido, a gente continuar com o cenário tendencial, o cenário nada a fazer, em 2060 a gente atinge o volume na verdade, a quantidade de 18% de áreas verdes remanescentes florestais na região de Pelotiba. Por que esses 18%? Porque é o que hoje, segundo o plano diretor, ainda possui alguma característica de área especial, áreas especiais ambientais. Área especial de interesse ambiental, AEAs, são as AEAs. Mesmo assim, algumas delas vêm sofrendo pressões e uma muito importante de Matapá, que já tem uma via de penetração aberta por causa de um processo de licenciamento muito antigo, que eu mostro mais à frente aqui. Esses 18% em 2060 seria esse o cenário sem nenhum ponto de quebra, sem nenhuma regulamentação jurídica, sem nenhum marco jurídico que altere o arranjo que a gente tem hoje. É o arranjo legal que a gente tem hoje.
Essa E aqui, que eu estava citando, está muito clarinho aqui, mas tem uma via de penetração já aberta, isso é por conta de um processo de licenciamento de um loteamento, que, se, de novo, o arranjo legal não for modificado, vai se tornar mais um loteamento, e mesmo o fragmento de areia previsto no plano diretor também corre o risco de desaparecer, chegando até menos de 18%. Bom, aí a gente vem dos territórios de preservação do puro. Não, desculpa. Esse título está errado. Eu sou uma da vida. Quando falo, para reverter esses processos todos de espraiamento urbano, que as cidades latino-americanas vêm como um todo, tanto as Nações Unidas quanto o painel intergovernamental das mudanças climáticas, trazem como fatores chaves do planejamento territorial no século XXI mais densidade, mais uso misto nas cidades, porque são subúrbios dormitórios que a gente vem criando há décadas, mais conectividade entre origem e destino, entre os tecidos que crescem de forma fragmentada, e mais acessibilidade. E aí a professora Regina pode saber bem que a gente está falando de acesso pleno, acesso à cidade como um todo, as oportunidades urbanas, não é só a acessibilidade física de calçadas e passeios. Para reverter esse processo, para mudar, quebrar esse paradigma que a gente vem observando na região de Pedro Tibo, o Porto propõe, então, 3 tipos de território. O primeiro deles são os territórios de estruturação e de qualificação urbana. Eles correspondem a 16% do território de Pendotiba. São os eixos de transporte, as áreas lindeiras aos eixos de transporte, potenciais, porque o plano vai trazer também uma proposta aqui de estruturação do sistema de transporte, que varia de 50 a 100 metros do alinhamento das vias, tá certo? O segundo tipo de território são os territórios de preservação urbana. Alinhamento, você fala é eixo, né, Renato? Não, alinhamento. Você tem a estrada 100 metros. Você tem um eixo da via. Para cada lado você tem um logrador. Por exemplo, Francisco da Cruz Nunes tem 32 metros de alinhamento. Tá certo? A partir do eixo é 16 e do alinhamento mais 40, 50 metros, dependendo da zona. Não, desculpa, mais 50, 100 metros, dependendo da zona. 44% restante, inclusive, que é o remanescente de ocupação urbana que a gente tem hoje em Pendotiba, viram territórios de preservação urbana e zonas especiais de interesse social. E 40% zonas ambientais que vão conformar todo o território de preservação ambiental. Então a gente tem aqui uma soma de 84% da região de Pendotiba que vai ser preservada, seja ela ambientalmente, pelo que já existe de remanescente florestal, que ainda existe lá, ou em forma de ocupação urbana, tanto de interesse social quanto formal. A região de Pendotiba é composta por 9 bairros. O PUR de Pendotiba propõe 9 estações de BHMS, Transpendutiba. Isso é seguindo já o trabalho, o próximo passo do trabalho transoceânico, que já está em obra. Depois de 2 anos e meio de bastante trabalho, a gente conseguiu viabilizar, essa obra está acontecendo hoje. Essas 9 estações, uma em cada bairro praticamente. A partir daí a gente conecta essas estações, fica um trabalho bastante fácil de transporte. E vem a proposta de um túnel, não que deva ser construído, mas uma área possível para fazer a construção de um túnel entre a Francisco da Cruz Nunes, um pouco antes do estreitamento ali, quem vem da Arraiada em direção ao Parque da Colina, na hora que afunila, ligando até depois, um pouco após ali o Fla-Flu, um pouco depois da Glamour, também na Francisco da Cruz Nunes, depois que dá a volta no Parque da Colina. Esse túnel seria sair do jeito que a gente planeja hoje, não projetou ainda. É uma galeria de 800 metros, 810 metros, porque com uma galeria a gente consegue montar um binário aqui e não tem a necessidade de duplicar essa avenida nesse trecho do Cantagalo, que é uma ocupação, além de ser fisicamente muito complicada, necessita de uma obra de arte muito grande, tem uma ocupação consolidada ali da comunidade nesse trecho todo. Teve alteração desse desenho em relação ao primeiro que você apresentou? Não.
Nenhum. Isso está no site, inclusive, quem quiser pode baixar, está no site do urbanismo. O túnel era marcação. Aqui para o concurso eu misturei o mensagem e a apresentação. Bom, a gente tem, então, em cima a partir dessa estruturação urbana do transporte, a partir dessa estruturação do transporte público coletivo, a primeira zona de transformação, que é a zona ZEU, zona de estruturação urbana, é o Largo da Batalha, compreende menos de 3% do território de Pendotiba. Essa zona ZEU tem vários parâmetros qualificadores do espaço que buscam transformar aquela ocupação que a gente vê hoje no Largo da Batalha, que é muito na escala automóvel, muito de beira de estrada, em um bairro com fachadas ativas, permeabilidade entre as quadras, maior conectividade para promover todos os modos não motorizados e 2 estações BHLS. A partir daí a gente vem com as zonas de centralidade, que são 9, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade é menos, são 1, 2, 3, 4. São 4 zonas de centralidades, 5 zonas de centralidades e 2 outras zonas de uso misto que são mais moderadas que as zonas de centralidade em termos de parâmetros, mas a lógica é a mesma. Nessas zonas de centralidade, todo o recurso da outorga onerosa é destinado para o Fundo de Mobilidade, segundo a proposta do PUR, para viabilizar a capacidade de suporte que essa região precisa em termos de infraestrutura de transporte, para que aí a gente possa promover a ocupação ao longo dos restante dos eixos de transporte coletivo. A gente tem a partir daí então as ECOR, que são essas mais escuras, e as zonas de uso misto. ECOR é a zona corredor, e as zonas de uso misto, que são essas mais claras aqui. E aí todos os recursos obtidos por outorga onerosa nessas outras zonas vão para o Fundo de Habitação, o FUAG. Estruturada então a ocupação da região de Pendotiba, a gente consegue oferecer capacidade de suporte para pelo menos 15 anos, ou seja, durante toda a população prevista para os próximos 15 anos nessa região vai estar a menos de 5 minutos a pé do sistema de transporte coletivo, dos usos mistos, ou seja, não vamos depender tanto do automóvel. A partir daí a gente vem com 15% da região, composto por zonas especiais de interesse social, que são todas essas em lilás, para onde os recursos da outorga onerosa que forem destinados ao FUAG serão destinados. Essas manchas amarelas são todas as zonas residenciais que permanecem hoje com a sua ambiência urbana preservada. A tipologia que a gente vê predominantemente hoje, que é de 2 pavimentos, é preservada em todas essas zonas. E, por fim, as zonas todas ambientais, zona residencial ambiental, de desenvolvimento econômico sustentável, conservação da vida silvestre e preservação da vida silvestre. Com isso, a gente tem todo o zoneamento de Pendotiba construído e estruturado. E esse zoneamento também leva em consideração uma metodologia de avaliação ambiental estratégica, a partir do modelo digital de terreno. A gente tem toda a região de Pendotiba levantada em 3 dimensões. A gente começou um trabalho de restringir a acessibilidade ao transporte público coletivo, ou seja, não tem como se pensar em promover nenhum tipo de ocupação que esteja desconectado, desassociado do transporte público. Então foi a primeira restrição que nós impusemos. A segunda é de declividade, toda declividade superior a 35 graus foi descartada. A partir daí, ZEIs foram demarcadas. Condomínios consolidados também não foram descartados, porque é pouco provável, muito improvável, na verdade, que esses condomínios tenham ocupação alguma forma de edificação. E o que foi mordido pelas zonas de preservação que foram propostas também pelo povo. E as faixas marginais de proteção também estão aqui mapeadas. Então a gente tem aqui o zoneamento, levando em consideração todos esses aspectos, para estruturar, fazer a integração de transporte no solo em toda a região de Pendotiba e preservar, tirando pressão das áreas verdes remanescentes na região. Como a maior parte dos conselheiros acompanhou durante esses últimos meses, a gente começou aqui em agosto, preparação de todo o trabalho do PUR, a gente fez um diagnóstico que foi publicado em 20 de janeiro desse ano,
A partir daí a gente fez 3 oficinas, 2 audiências públicas, consulta pública, tudo isso ainda na etapa de projeto de lei antes mesmo de ser enviado à Câmara. Em março nós tivemos 2 reuniões aqui com o onde foram aprovadas 12 diretrizes e 24 objetivos estratégicos que estão consubstanciados na lei, no projeto de lei. Eles foram levados ipsis para o projeto de lei. A gente fez um site, que os conselheiros também já conhecem, com vários conteúdos. Todo o conteúdo que a gente publica, que eu apresento, está lá publicado. Um dos aspectos desse projeto de lei também trata da simplificação, porque hoje existe todo um conjunto de normas muito difícil para as pessoas entenderem, que é pouco tangível para o contribuinte. A gente prorroga diversas leis, a gente consolida várias normas e artigos dispersos numa única lei, contendo 128 artigos. É um marco legal para a região de Pindotiba. Assim, tudo isso alinhado com o arcabouço legal das normativas estaduais e federais, muitas vezes hoje estão desatualizadas e tudo mais. Por fim, aqui a última sessão já tem objetivos. A gente então cria zonas especiais de interesse social para aplicação da política habitacional, para aplicação dos recursos oriundos da Alçada Onerosa nessas áreas para regulação fundiária, produção de novas moradias, urbanização de favelas. A gente utiliza todos os fundamentos de mobilidade sustentável, a gente compacta a cidade, aproxima ela, permite a ocupação mais intensa somente aonde a ocupação urbana já antropizou a natural. A gente densifica para poder criar serviços de qualidade, não só de transporte, mas serviços complementares como comércio local. Transporte, a gente vem com estações do BHLS integradas a essas zonas que vão ter loja no térreo, fachada ativa, fruição pública, que eu vou explicar mais à frente. A gente conecta essas centralidades por meio de transporte, mistura os usos, é obrigado o uso misto nas zonas de centralidade, nas zonas de estruturação urbana. O uso da bicicleta, a partir do momento que a gente aproxima essas distâncias de origem e destino, fica mais atraente andar tanto de bicicleta quanto a pé, e assim a gente alcança as mudanças modais, a mudança modal. A gente promove essa mudança modal a partir do momento que a gente dá facilidade para outros modos que hoje não existem na região. Esses parâmetros qualificadores, a gente tem vagas para bicicleta, todos os edifícios que vierem a surgir, muitos familiares, deverão, além da guarda de automóveis, ter guarda para bicicleta. Os usos não residenciais, vestiários para usuários de bicicleta, principalmente o não residencial é o que atrai, é o uso que atrai viagens. Vagas para automóvel, a produção, a exigência de vagas, historicamente vem promovendo uma necessidade, vem fomentando o uso do automóvel. Isso no Brasil como um todo, essa é uma discussão nacional, reduzir essas exigências para que a lei não seja um grande incentivador do carro. Lotes menores que 5 mil metros quadrados deverão ter fruição pública e alargamento de passeio. De 10 a 15 mil metros quadrados, fruição pública, fachada ativa e área institucional, destinação de área institucional. E lotes maiores de 15 mil, vias de circulação, área institucional ou proteção de área verde. Essa lei reconhece a importância, o interesse público em se preservar áreas verdes. Pode ser o que está, dependendo do fragmento do interesse da Secretaria de Meio Ambiente, ou destinar uma área institucional ou proteger uma área verde com uma reserva particular. Fachada ativa, quando eu falo ali, é a loja de rua. Quando você vê uma loja que tem uma atividade, é a fachada ativa. Isso, além de mistura de usos, você tem uma loja junto com residências, promovendo modos não motorizados, principalmente a pé. Isso também é segurança, porque você cria permeabilidade visual entre o interior da edificação e a calçada. Hoje a gente tem muitas fachadas, muitos muros cegos que desertificam esses passeios em Pindotiba. Áreas de fruição pública são alguns terrenos maiores que, como condição para serem edificados, tem que destinar uma área para utilização pública em determinados horários. Por exemplo, galeria é uma fruição pública. A integração do afastamento frontal ao passeio é um tipo de fruição pública. O uso misto, o adensamento do uso misto no entorno das estações é a peça fundamental na qual se baseia a mobilidade sustentável. Se a gente quer falar de mobilidade sustentável, a gente tem que, como premissa, estar falando de adensamento do uso misto no entorno de estações de transporte. Limite de vedação do lote também é
é outro parâmetro qualificador. As edificações vão ter uma limitação máxima de vedação cega. Vai poder ser cercado, murado o lote, mas com empenas cegas ou com muros cegos, tem um limite máximo. O restante pode ser grade, cerca, muro de vidro, tem que ter permeabilidade visual. Integração de passeios também. Tem incentivos de outorga onerosa para aqueles que integrar o afastamento frontal ao passeio. Aqui é um exemplo de vedação extensa, provoca desertificação, o lugar fica totalmente desagradável de caminhar, gera uma sensação de insegurança muito grande. A gente quer transformar isso em fachada ativa, com fruição pública, para que as pessoas se sintam seguras para caminhar nessa rua, com conforto ambiental por causa da arborização urbana, e alcançar o sistema de transporte, que é a macroacessibilidade, que vai levar ela da região de Pendotiba para qualquer outra região da cidade. Isso com travessia segura, acessibilidade universal, ciclovias. Isso aqui eu já falei. Bom, isso aqui é só um resumo das áreas. 39% é de preservação ambiental, 31% de preservação urbana, 14% é de interesse social, 84% então são os territórios de preservação da região de Pendotiba. 84% da região estará mantido da forma como a gente conhece hoje a morfologia da região. Dentro desses territórios de preservação, a gente tem aqui taxa de preservação, que não existe hoje, o lote para certificado tem que deixar uma taxa mínima, preservar uma taxa mínima de vegetação nativa. Taxa de permeabilidade, aqueles que não têm vegetação nativa têm que manter uma taxa de permeabilidade mínima dentro do seu lote, principalmente para ajudar na drenagem. E corredores verdes, que conectam os fragmentos. A taxa de preservação urbana vai diminuindo à medida que a zona vai ficando mais urbana, e a taxa de permeabilidade, idem. Onde não tem preservação, tem permeabilidade. E todas elas têm taxa de ocupação que vai ficando mais restrita, chegando a zero nas EPVS. Ou seja, não é permitido construir nem parcelar nessas zonas. O gabarito é de 2 pavimentos em todas elas. Nas EPVS, além da ocupação ser proibida, o parcelamento é perpendicular de vias também. Os corredores verdes estão sendo pensados para conectar esses fragmentos. Como eu disse mais cedo, os fragmentos ao norte, com a ocupação urbana, ficaram isolados geneticamente do restante dos fragmentos florestais do município. Então é importante pensar na conexão desse fluxo genético. Bom, é isso. Acho que vou dar um espaço. 30 minutos. Feita essa explanação, nós fixamos com o Renato que ele fica à disposição para os esclarecimentos necessários e ouvir as propostas que os conselheiros desejam fazer para que sejam consolidadas no documento do concurso como sugestão para a comissão da Câmara. Se ligar, vai ficar muito frio. Demais. Tira o casaco. Pode abrir aqui um pouquinho? Vai fazer um barulho. O conselheiro Paulo Chaves, gostaria da palavra. A nível de esclarecimento, nós tínhamos agendado para a semana passada uma reunião de apresentação, que é a que nós estamos fazendo hoje. Teremos uma segunda reunião de apresentação de sugestões, é isso? Que pela data seria hoje. E teremos uma terceira ou quarta reunião com a participação da Câmara, dos membros da Câmara, alguma coisa assim. Será no dia 10. Pois é. Então, eu confesso que quando eu vi a transferência da reunião de segunda para hoje, eu me preocupei hoje em ver o conceito do projeto de lei, no que o projeto de lei se baseou, nesse conceito que foi apresentado aqui pelo subsecretário. E confesso que imaginei que como avançou a reunião, que numa segunda reunião eu traria as propostas. Hoje eu não trouxe, desculpe, mas não trouxe propostas. Seria essa dúvida. Eu acredito, Renato, que, a não ser que vocês tenham alguma coisa em contrário, eu acho que nós poderíamos deixar em aberto. Quem hoje já tiver alguma sugestão, faria a sua sugestão e nós tomaríamos isso em conta. E a próxima reunião, que será dia 10,
serviria para aqueles que não apresentaram sugestões hoje, ou que tenham sugestões adicionais, mesmo que tenham apresentado hoje, tem alguma sugestão adicional, apresente até o dia 10, quando estarão aqui mesmo, no dia 10 que estarão aqui mesmo, os vereadores da comissão, é isso, queriam? Mas aí não vai ter desapareceu. Estaria bem assim, Chiado? Atende a sua preocupação? Não, eu queria só um tempo para apresentar minhas eventuais sugestões. A reunião, no dia 10, a gente só atrasou uma semana. Ou seja, se no dia 10 a gente não esgotar toda a discussão, a gente vai passar para mais uma semana. Não, eu não estou propondo avançar do dia 10. Não, é porque a reunião foi cancelada. Ou seja, o tempo que a gente tinha, programado de 2 reuniões, aconteceu. Se for possível fazer hoje e no dia 10 esgotar e quando você estiver satisfeito, ok. Se não esgotar no dia 10, a gente faz mais uma extraordinária, entendeu? É porque como a gente teve que desmarcar a semana passada e a apresentação estava programada para 30 minutos. Teria 1h30 hoje, mais 1 hora na próxima reunião. Sobre a apresentação, pode esclarecer Não, hoje eu vou te debater sobre a lei, sobre a apresentação. Se quiser, pode também apresentar já a proposta. Ser encaminhada. não é apresentado. As dúvidas e propostas poderiam ser apresentadas hoje como na próxima reunião. Quer que escreva? Você quer falar? A professora Regina já estava com a mãozinha levantada. Depois você, só para eu anotar aqui. Professora Regina. Não, na verdade, eu acho que nós tínhamos montado um esquema interessante, que eram 2 dias para a gente discutir internamente, né, os conselheiros, tirar dúvidas e discutir. E numa terceira, assim, aí sim, depois de amadurecido entre nós, aí nós teríamos a reunião com os vereadores. Então, representantes da Comissão de Habitação, Comissão de Habitação, de Urbanismo e Meio Ambiente. Então, eu acho até que a gente pode tentar, mas eu acho precipitado a gente sair dessa reunião hoje para uma direto com os representantes das comissões. Porque, por exemplo, assim como o SEAD, eu hoje não tenho propostas, eu tenho muitas dúvidas. Eu gostaria de ter esclarecidas até para poder fazer propostas. A gente pode tomar essa decisão no final da reunião, a gente vai discutindo aqui e vai vendo a medida da necessidade. Seria interessante ao final nós tomar uma decisão em função do avanço que temos hoje, ok? Tá bom. Bom, então, o Fabiano tinha feito a inscrição, você quer também? Alguns gráficos quando você mostra ali aquela percentual de 16, 44, 40. 16% a matriz de transporte, 44% a área de especial interesse social e 40% de preservação de área verde. Não sobrou praticamente nada para a expansão do bairro, para comércio. Eu confesso a você que ali eu não vi assim. Aqueles 44% de área especial de interesse social, já leva em consideração o que nós temos hoje na região, ponto. Os 40% de preservação de área verde, já leva em consideração o que já tem hoje, e as áreas de compensatórias. E o que sobra no bairro ou na região para desenvolver ao longo do tempo? Esse é um ponto. E segundo, quando você mostra lá a área de especial interesse econômico, CDs, né? É desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Não deixa de ser, né? Mas se tiver atividades econômicas. Dá para a pessoa trabalhar, empreender, não tem sustentabilidade, tem que ficar tudo carente. Aí eu queria entender um pouco mais isso, você pontuou só dois pontos, você disse assim, área de especial... área de centralidade, não tem? Não é esse o conceito, não? Então. Isso que não ficou muito claro, queria que você explicasse um pouco mais isso, entendeu? Essas duas telas, eu confesso a você que eu fiquei um pouco confuso por viver no bairro. E um detalhe que eu não vi e que acontece efetivamente ali, principalmente naquela RJ que foi criada pelo Tesão, que o bairro de São Gonçalo, aliás, a cidade de São Gonçalo, o bairro do Campo Novo, de Maria Paula, ao lado de São Gonçalo, está subindo, está tendo uma verticalização enorme. Ali, e não tem nenhum tipo de parâmetro da cidade de São Gonçalo. E os construtores de lá estão construindo prédios assim, muito grandes. Então, quer dizer, isso talvez não foi levado em consideração, mas aquelas pessoas
diretamente vão circular, vão usar os serviços, vão usar o meio de transporte. O Jardim Niterói. O Jardim Niterói foi É o Campo Novo. Então eu queria também, assim, foi